Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e com toda a tua família. Amados, eu tenho só que agradecer. Eu estou muito feliz porque o Espírito Santo é que nos conduz. Ele é o que prepara a nossa vida, Ele é que guia os nossos caminhos, dirige a nossa vida, e é Ele que nos motiva a cada dia permanecer ao lado de Jesus Cristo. Temos nossos defeitos, é verdade, temos nossas limitações e precisamos desesperadamente do auxílio do Espírito Santo para sermos de fato novas criaturas. Sem o Espírito Santo nada somos. Então eu agradeço a Deus porque Ele tem nos iluminado a dia, e esse ano, 2025, eu tenho esse propósito de buscar mais o Espírito Santo. Querer, de fato e de verdade, receber o Espírito Santo. E eu espero que você também tenha essa alegria, esse prazer de receber o Espírito Santo. Porque o céu é uma realidade, meu querido. E se o céu é uma realidade, nós precisamos buscar garantir a nossa vaga no céu. Lógico que eu não estou dizendo para você fazer nada para Deus. Aliás, nunca faça nada para Deus, porque Deus não precisa de nada. Isaías capítulo 57, fala que a gente tem que andar com Deus. Tudo que Ele quer é que a gente seja humilde e que a gente ande com Ele. Então procure andar com Deus. Quando a gente anda com Deus, a gente vai fazer tanta coisa junto com Ele. E Ele vai fazer tanta coisa junto com a gente que a gente nem vai perceber. A gente vai simplesmente dizer como Paulo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É o agir de Deus, meu querido, que vai fazer toda a diferença na nossa vida. É o agir de Deus que vai fazer com que você seja semelhante a Ele. O Espírito Santo vai desenvolver tanto a imagem de Deus em você, que vai chegar um momento em que Jesus Cristo vai descer do céu e vai dizer: filho, é hora de ir para casa, porque você já está tão distante deste mundo, tão separado deste mundo, que aqui não é mais o seu lugar. Vamos para casa, assim como Deus fez com Enoque. Enoque andou com Deus, fez tanta coisa junto com Deus e Deus junto com ele. Os dois eram inseparáveis, amigos inseparáveis, que um dia Deus olhou para Enoque e disse: Enoque, você está tão parecido comigo e você está tão diferente deste mundo que não dá para você continuar mais aqui. E Enoque foi para o céu sem ver a morte. É o mesmo que vai acontecer conosco, meu querido. Muitos vão ressuscitar, é verdade, mas muitos mesmo vão olhar para Deus e vão se ver tão igual a Deus, e Deus vai olhar para você, vai olhar para a gente, vai olhar para todos nós e vai ver que a gente está tão igual a Ele, tão semelhante a Ele, que Ele vai dizer: filho, não dá mais para continuar neste mundo, vamos para casa.
E aí Jesus Cristo vai dizer: vinde benditos do meu Pai, entre na posse do reino que foi preparado para você desde a fundação do mundo. Meu querido, tem que chegar esse dia. Nós temos que desejar esse dia. E somente pelo Espírito Santo nós vamos poder estar prontos para gritar bem alto: Senhor, Tu és o meu Deus que eu estava esperando. Faça isso, meu querido. Busque a Deus esse ano. Consagre sua vida. Não estou preocupado aqui com a sua comunidade de fé. Aliás, você é que tem que analisar se vale a pena continuar onde você está. Se esse caminho que você está seguindo, de fato, prepara você para o céu. Não se preocupe. O Espírito Santo vai apontar você para o caminho certo. Jesus Cristo diz que tem ovelhas em todos os apriscos. E Ele vai conduzi-las ao verdadeiro aprisco. Portanto, eu quero agradecer a você que faz parte deste canal. Você que não se inscreveu ainda por preconceito religioso. Porque esse canal é de um adventista. Para com isso, meu irmão. Deus não tem filhos só na igreja adventista. Ele tem filho em todas as igrejas. Ele não tem filhos só no cristianismo. Ele tem filhos em todas as religiões. Apocalipse capítulo 18, versículo 4, ele tem um convite especial para os filhos. Sai dela, meu povo. Então, ele tem seu verdadeiro aprisco. Mas ele tem filhos em outros apriscos que ainda não foram iluminados para vir para o verdadeiro aprisco. Aliás, ele até mantém fora do aprisco, porque ele tem que limpar primeiro o aprisco, ele tem que preparar o aprisco para que você seja acolhido e não se decepcione no verdadeiro aprisco. Existe uma verdade que eu tenho que dizer para você. O aprisco de Deus não é perfeito, porque está cheio de pecadores. Mas Deus vai limpar o aprisco para trazer você para cá. Então não se preocupe com o aprisco agora. Se preocupe em consagrar sua vida. E se você acha que esse canal vai ser um auxílio nessa busca do Espírito Santo, nessa consagração, então inscreva-se nesse canal. Deixe o seu like. Compartilhe esses vídeos. Comente os vídeos. E assista o vídeo sempre até o final. Deus é contigo. Oremos. Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, estamos na Tua presença, meu Deus, e é na Tua presença, meu Pai, que desejamos viver para todo sempre. Tu conheces o nosso coração, Senhor, Tu conheces a nossa vida, Tu conheces as nossas falhas, nossos pecados, nossos desejos acariciados, nosso mundanismo arraigado em nosso coração. E nós queremos te pedir uma coisa nesta manhã, Senhor. Rasga este coração. Arranca esse coração. Transplanta esse coração, Senhor. Porque nós queremos um coração novo. Um coração de carne, capaz de amá-lo e capaz de obedecer a todos os teus mandamentos. Aceita-nos, ó Pai, na Tua presença. E estando na Tua presença, Senhor, abençoa a gente. Abençoa a gente com paz. Abençoa a gente com alegria. Abençoa a gente com felicidade, com cura espiritual, física, emocional e social. Que sejamos repletos, abundantes em Jesus Cristo. Faz um milagre agora, meu Deus, na vida e no lar de cada um de nós. Vem ficar perto da gente, Senhor, como diz o Salmo 32.
que o Senhor olha para a gente, que o Senhor examina até os nossos rins e o nosso coração. Então, Senhor, vem, examina-nos, purifica-nos, como disse Isaías, Davi no Salmo 17. Ó Senhor, vem e examina a gente para purificar, para salvar, para libertar, porque nós queremos, Senhor, ser julgados por Ti, porque o Senhor é justo, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor não castiga para sempre, o Senhor não castiga para nos se vingar da gente, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo e pelas suas pisaduras nós somos sarados. A tua disciplina é para a nossa salvação, Senhor. Então vem, toca na gente agora, faz um milagre para que tenhamos poder para vencer o pecado. Dá-nos a alegria da tua salvação. Nós oramos, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 16. Versículo 20. Então ela disse: os filisteus estão vindo sobre você, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda desta vez como dantes e me livrarei. Porém, ele não sabia que já o Espírito Santo havia se retirado dele. Meu querido, nesse texto de Juízes, o Espírito Santo é apresentado como Jeová, Senhor. A palavra Jeová é traduzida como Senhor. Ele não sabia que o Senhor, o Espírito Santo, já havia se retirado dele. É interessante que outras versões vão usar a palavra Espírito Santo e algumas versões vão usar a palavra Jeová ou a palavra Senhor. O Espírito Santo é Deus. Mas eu já estou até convencido de que você já sabe disso e não vou me delongar muito nessa questão aqui, porque a Bíblia apresenta que o Espírito Santo é Deus. Inclusive, Jó, capítulo 33, versículo 4, apresenta o Espírito Santo como aquele que criou o ser humano, como aquele que deu vida ao ser humano, Salmo 139, o Salmo 104, versículo 29, ou é o versículo 30, diz que o Espírito Santo é o que é enviado por Deus para recriar o ser humano. Leia comigo. Eu quero depois estudar com você esse capítulo, o capítulo 104 do livro de Salmo. A gente vai analisar um pouquinho isso aí. É o verso 30. Salmo 104, verso 30 diz assim: envias o Espírito Santo e eles são criados. Então, quem foi que criou você? A Bíblia diz que foi Jesus Cristo. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Diz o verso 2 e 3 que ele criou todas as coisas. Mas em pelo menos 3 ocasiões diferentes, o Espírito Santo é apresentado como aquele que cria o ser humano. Então, o Espírito Santo também é Deus, tá bem? Leia comigo João capítulo 1, versículos 2 e 3, diz assim: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. É o verso 4.
que eu acabei de ler. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo é Deus, Criador. O Espírito Santo é Deus, Criador. Aí você entende Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 28 ou 26, né? Gênesis 1, 26 diz: também disse Deus. Aqui está falando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque o verbo na sequência está no plural. E a palavra Deus é plural, tá bom? Então, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos. O Espírito Santo é o Criador. Em Juízes, capítulo 16, versículo 20, o Espírito Santo é apresentado como Jeová. Mas, se você tiver alguma dúvida, você manda a sua pergunta para mim. A gente pode fazer um estudo especial aí acerca desse tema, o Espírito Santo sendo Deus. A Bíblia está repleta de mensagens e passagens ou versículos da Bíblia que apontam o Espírito Santo como Deus. Faz parte da divindade. A divindade composta de 3 pessoas coeternas, individuais, pessoais, que ama você e que luta e trabalha 24 horas por nós, em nós e através de nós. Em nós, de dentro para fora. Em nós é tirar de nós o caráter, a personalidade pecaminosa e colocar em nós o caráter e a personalidade de Deus. Por nós, comportamento, ele vai modificar muita coisa na nossa vida, vai tirar gostos, preferências, hábitos, ele vai trabalhar por nós. E através de nós, ele vai agora fazer com que a gente seja um espelho para outras pessoas. Muita gente vai olhar para nós e você vai ser a única Bíblia dela para que ela encontre a Deus e a salvação. Meu querido, essa parte é a parte mais difícil do cristianismo, porque muitos de nós não têm coragem nem disposição de vencer o mal, de abandonar o pecado. E aí, meu querido, o Espírito Santo precisa fazer uma coisa maravilhosa em nós, que é arrancar as raízes do pecado da nossa vida. Lógico que ele não vai fazer isso de forma abrupta, ele vai fazer de forma isso gradual, que a gente chama de santificação, né? Um processo de crescimento em Cristo, para que a gente seja semelhante a Jesus Cristo. O que ele tentou fazer com Sansão e que infelizmente não conseguiu. Sansão foi escolhido por Deus para libertar Israel da escravidão dos filisteus. O povo estava escravizado por cerca de 20 anos e Deus, nesse período, levantou muitos líderes, muitos juízes. E esses juízes não eram profetas, não eram reis, eram juízes. Eles julgavam o povo, eles orientavam o povo, eles lideravam o povo, eles conduziam o povo de volta a Deus. O líder os juízes foram levantados por Deus para fazer uma obra especial por Deus. Os juízes deveriam ser um exemplo de pessoas espirituais, dedicadas a Deus, consagradas a Deus, para trazer o povo de volta à verdadeira adoração. Seria hoje como a gente dizer que os pastores são instrumentos escolhidos por Deus para recolher as ovelhas no aprisco, para manter as ovelhas no aprisco e para levar as ovelhas para os verdadeiros pastos, onde elas verdadeiramente são alimentadas
Porque Jesus Cristo disse para Pedro que Pedro deveria amá-lo acima de todas as coisas para apacentar as ovelhas, cuidar das ovelhas e pastorear as ovelhas. Então esse era o papel dos juízes, conduzir o povo de volta a Deus, promover a verdadeira adoração. E nós vamos encontrar aí bons juízes, Débora, Baraque e alguns outros que realmente fizeram um bom trabalho. Foram 300 anos nessa balbúrdia aí. Então, nesse período, Deus levantou muitos e bons juízes. Mas Sansão foi o último dos juízes desse período de 300 anos. E a intenção de Deus, o objetivo de Deus para Sansão era que ele libertasse os filhos de Israel da escravidão dos filisteus, que já durava 20 anos. E o nascimento de Sansão foi proposto por Deus, porque o casal era estéril. Então Deus opera um grande milagre na vida do casal e dá a eles o jovem Sansão. Sansão, então, ele é nazireu. A palavra nazireu é alguém que é escolhido por Deus e separado para Deus desde o seu nascimento. Ele foi consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Ele não podia seguir alguns costumes, ele não deveria desenvolver alguns hábitos. Então o Espírito Santo vai agir na vida de Sansão, de dentro para fora. Nele, por ele e através dele, Deus deveria conseguir o objetivo que era consagrar seus filhos, trazer de volta seus filhos à verdadeira adoração. E aí Deus libertaria Israel dos filisteus, porque era Deus que agia na vida desses juízes e através deles para libertar seu povo. Assim como Deus foi através de Moisés que libertou os filhos de Israel da terra do Egito. Infelizmente, Sansão foi um desastre em termos de juízes, porque era um jovem indisciplinado, era um jovem desobediente, era um jovem intemperante, indisciplinado, porque ele só fazia o que queria. Ele não tinha disciplina. Ele, infelizmente, não obedecia a seus pais. Ele era muito desobediente. O Espírito Santo teve muito trabalho com Sansão, porque além da indisciplina, além da desobediência, ele era intemperante. Ele não podia comer mel. E a gente vai encontrar o relato de Juízes, capítulo 15, que Sansão comeu mel. Sansão bebia. Sansão não podia comer nada da videira. Ele não podia comer, ele não podia beber nada da videira. Ele era consagrado a Deus, portanto ele não podia beber, ele não podia comer muita coisa. E Sansão, inclusive, ele tirou mel de um animal morto, um nazireu de Deus. Ele não tocava em nada morto. Sansão era completamente indisciplinado. Meu querido, nós estamos vivendo uma época do cristianismo em que não se fala de disciplina. Aliás, a palavra disciplina, que é discipular, que é corrigir, que é educar, ensinar, ela está desaparecendo do dicionário de muita gente. Porque nós nos recusamos a ser ensinados por Deus. Nós nos recusamos a ser disciplinados por Deus, discipulados, educados.
A Bíblia diz, Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, que o grande objetivo de Deus para a nossa vida é justamente a disciplina. Hebreus, capítulo 12, também fala dessa tal disciplina que nós não queremos. Hoje, nós fugimos da disciplina, quando ela é um instrumento de Deus para corrigir a gente, para educar a gente, para ensinar a gente. Leia comigo. Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para ensinar. Ela é útil para repreender, ela é útil para corrigir, ela é útil para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Hebreus capítulo 12 chega a dizer que se você rejeita a disciplina, você não é filho de Deus, você é bastardo. A partir do versículo 4 diz assim, olha, a nossa luta não é contra o pecado, a nossa luta é contra o pecado. E muitos ainda não temos resistido até o sangue. Verso 5. Estão esquecidos da exortação como filhos. Decorre conosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele você for disciplinado ou reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ele ama, o Senhor açoita a todo filho a quem ele quer bem ou a quem ele recebe. Juízes capítulo 16, versículo 20, aponta o final trágico de uma caminhada cristã de um jovem chamado Sansão. Eu não estou falando aqui que ele perdeu a salvação, porque Deus teve que cegar Sansão. Preste atenção no que eu estou dizendo, tá? Para depois você não dizer, foi Deus que quis assim. Não, por favor. Deus trabalhou durante algum tempo. Sansão já adulto, a partir de 20 anos, ele recebeu o título de juiz de Israel e ele foi juiz durante 20 anos. Durante 20 anos, Deus trabalhou o coração de Sansão para tirar dele a indisciplina, para discipliná-lo, para levá-lo a uma vida de obediência e levá-lo a ser um homem temperante, porque para isso ele foi chamado como Nazireu de Deus. E como Nazireu de Deus, ele deveria dar exemplo para todo Israel, porque o alvo de Deus não era Sansão, o alvo de Deus era usar Sansão para corrigir seu povo, para disciplinar seu povo, para educar seu povo e preparar seu povo para trazê-lo de volta a Deus, à verdadeira adoração. Então Sansão era um líder para ser um espelho ao povo. E para isso Deus encheu Sansão do Espírito Santo. Meu querido, no dia que você se batizou na sua comunidade de fé, no dia que você recebeu a Jesus Cristo como teu Salvador pessoal, Deus colocou à tua disposição o poder e a bênção do Espírito Santo. Tanto é que você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora você tem a divindade morando em você. Sansão, agora quando você se batiza, você passa a ser primogênito de Deus. Preste atenção, tá? Para você depois não confundir as coisas, mas se tiver dúvida você pode mandar perguntas para mim. A palavra nazireu é alguém consagrado a Deus. E a palavra primogênito é alguém que foi escolhido por Deus para ser o líder da sua casa. O sacerdote da sua casa, o representante de Deus para a consagração da sua casa, da sua família para Deus.
Ou seja, tanto o primogênito quanto o nazireu é alguém que pertence completamente a Deus. No Novo Testamento, Paulo e os outros escritores do Novo Testamento vão dizer que nós somos santos. A palavra nazireu foi substituída pela palavra santo. Agora você é santo para Deus, você é santificado por Deus, pelo Espírito Santo, para uso de Deus. Deus quer usar você para trazer outros ao redil de Deus, para que também sejam salvos. Você não é só primogênito, Hebreus capítulo 13 apresenta você como primogênito. Você agora faz parte da congregação dos primogênitos arrolada nos céus. Hebreus capítulo 13, se eu não estou enganado, versículo 20. Depois eu posso dar a referência correta para você, não estou me antenando direito com o versículo, mas eu tenho certeza que é Hebreus capítulo 13 que apresenta a gente como a congregação de primogênitos arrolados nos céus. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, Deus chama você e a mim de propriedade dele, nação santa, sacerdócio real. Sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Você é santo. Você é primogênito. Você é nazireu de Deus. Lógico que o nazireu tinha dois tipos de nazireu. O nazireu de nascimento e o nazireu de voto. Algumas pessoas já adultas faziam voto de nazireado. E ao fazer voto de nazireado, elas se submetiam às regras. Elas eram disciplinadas pelas regras. Elas deixavam de comer muitas coisas, elas deixavam de beber muitas coisas. E agora ela passava a ter uma vida temperante, de obediência. Eram disciplinadas para um serviço especial. E durante 20 anos, o Espírito Santo não conseguiu levar Sansão da indisciplina para a disciplina. Não conseguiu levar Sansão da desobediência para a obediência. Não conseguiu levar Sansão da intemperança para uma vida temperante que realmente o levasse a ter domínio próprio. E aí Deus permitiu, por isso eu disse que Deus cegou Sansão para que o alvo de Deus, o objetivo de Deus fosse alcançado. Sansão teve muitas vitórias na sua vida e ele mostrou na sua vida que ele era alguém especial. Sabe, muitas vezes não dá para a gente trabalhar muito essa questão, mesmo você estando vivendo uma vida de pecado e de desobediência. Deus ainda ama você e Ele ainda vai usar você. Deus vai dar algumas vitórias a você. O objetivo de Deus é converter você. Eu conheci um jovem chamado Eduardo e esse jovem, Deus usou ele para trazer de volta umas 23 pessoas que estavam afastadas da igreja, estavam afastadas de Deus. Deus usou aquele jovem, mas ele estava numa vida completamente errada. Vivendo em adultério, prostituição, tinha 3 namoradas, engravidou uma delas, inclusive. Acontece que Eduardo, eu acredito que inclusive à semelhança de Sansão, ele não atribuiu a Deus aquele milagre. O problema da indisciplina e da desobediência é isso, é porque você começa a justificar o erro. Porque a minha vida está indo muito bem. Eu estou prosperando aqui, estou prosperando ali. A minha vida está um sucesso. E aí a gente começa a pensar que a minha desobediência, que a minha indisciplina não tem problema, que Deus aceita. Eu sou um filho de Deus, eu sou um escolhido, eu já sou batizado, eu sou um primogênito, eu sou isso. Então a gente começa a justificar o pecado.
E quando a gente começa a justificar o pecado, foi o caso de Sansão e foi o caso do meu amigo Eduardo. A gente não percebe o final do texto aqui, meu querido. Ele não percebeu que o Espírito Santo já havia se retirado dele. Renivaldo, o que você está querendo dizer com isso? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso na próxima mensagem. Porque, meu querido, é muito sério isso. O Espírito Santo vai se retirar da gente e a gente pode continuar fazendo coisas para Deus. Que eu já disse, não devíamos fazer coisas para Deus, porque Deus não precisa de nada. Nós deveríamos buscar incessantemente e clamar pela misericórdia de Deus para que Deus habite na gente. Para que Ele faça morada. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, também vai ser tema da próxima mensagem, porque nós podemos estar na igreja, podemos estar fazendo coisas para Deus, e aí você vai perceber Mateus capítulo 7, versículo 21, e Mateus capítulo 25, versículo 10 e 11, se eu não estou enganado, você vai perceber uma coisa terrível, meu querido. Você pode estar na igreja, você pode até estar fazendo coisas para Deus, você pode até ser um líder religioso, um pastor. E Jesus Cristo vai dizer no final para você, não te conheço, nunca te conheci. É preciso que a gente vença a indisciplina, a desobediência e a intemperança. O Espírito Santo tem que fazer um grande milagre na vida da gente. Porque diz o texto que Sansão nem percebeu. O Espírito Santo vai sair da vida de muita gente e elas vão continuar na igreja. Sentada no banco da igreja, fazendo coisas na igreja. E elas não vão perceber que o Espírito Santo já foi embora. Que Deus se retirou. E aí você está vazio. Você não vai ser santificado, purificado e transformado. E quando Jesus Cristo voltar, em vez de você dar as boas-vindas a Jesus Cristo e Jesus Cristo dar as boas-vindas a você, Ele vai dizer para você, eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vocês que nunca foram disciplinados, transformados em filhos obedientes e temperantes, santificados, meu querido. Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha misericórdia de você, mas o tema não acaba aqui. Eu quero continuar depois, porque esse tema é vasto. E aqui faz parte de uma questão que a gente tem que dedicar mais tempo para estudar sobre isso, porque será que eu estou vivendo uma vida cristã vazia? Será que você tem percebido que o Espírito Santo não anda mais com você? Será que você, pela sua intemperança, pela sua desobediência, pela sua indisciplina, você tem rejeitado a Deus na sua vida? Lembre-se, o Espírito Santo é Deus, Ele é Jeová. Ele quer fazer diferença na sua vida porque Ele quer usar você para salvar outros. Ele quer fazer de você um espelho dele para atrair outros para o verdadeiro aprisco. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, tenha misericórdia de nós, porque pode ser, Senhor, que o exemplo que o Senhor deixou na Bíblia, na vida de Sansão, esteja acontecendo na nossa vida também. Fomos chamados pelo Senhor, fomos consagrados pelo Senhor, fomos salvos pelo Senhor, mas estamos vivendo como filhos das trevas, nos misturando, nos conformando com este mundo, amando as coisas desse mundo como Sansão amou as filhas dos filisteus e por elas ele dedicou a sua vida. Foi um jovem desobediente, porque comeu aquilo que o Senhor pediu para não comer, bebeu aquilo que o Senhor pediu para não beber, fez coisas que o Senhor pediu para não fazer. Oh, meu Deus, tenha misericórdia de nós, porque nós queremos, ó Deus, ver Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus e queremos morar com Ele para sempre. Por favor, meu Deus, converte a gente. Tira de nós esse coração indisciplinado, desobediente e dá-nos um coração
disciplinado, obediente, temperante para a honra e glória do teu nome. Dá-nos a tua bênção para este dia, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.